Lei 9.099, GCRIM, artigo 60 até o artigo 89. O rito adotado aqui é o rito sumaríssimo, porque não exige tantas fases como o rito comum lá do Código de Processo Penal. Aqui nós temos menos fases, menos atos, desde a inicial até a sentença, por isso é mais rápido, o rito é sumaríssimo. A finalidade é julgar aquilo que o legislador definiu como infrações de menor potencial ofensivo, que é o gênero, que comporta duas espécies, as contravenções e os crimes. Mas não é qualquer crime, somente crimes cuja pena máxima seja de até 2 anos. E as contravenções? Todas. Todas as contravenções. Inclusive tem uma lei, a Lei das Contravenções Penais, que é o Decreto-Lei 3688. Todas aquelas contravenções são julgadas pelo GCRIM. Pouco importa se a sua pena máxima ultrapassa 2 anos ou não, porque esse limite só vale para os crimes e não as contravenções. Critérios informadores do GCRIM. Quando cai em prova, só cobra o que é. Então basta decorar esse método mnemônico aí, ó. Seco, informal. Simplicidade, economicidade, celeridade, oralidade e informalidade. Foro. Qual é o local para julgamento e processamento de um crime de menor potencial ofensivo? É o lugar do crime, tá? Existem diversas teorias no nosso ordenamento, como a teoria do resultado, né, que leva em consideração o resultado, onde se deu a consumação do crime. Teoria da ubiquidade, que leva em conta onde é o local do crime, mas também leva em conta onde se deu o resultado. Aqui não, aqui a gente adota a teoria da atividade. É onde se deu a atividade criminosa, onde ocorreu a ação ou a omissão criminosa. Pouco importa o local da consumação do crime, importa o local da prática do ato criminoso. Se aqui foi praticado o crime, aqui será processado o crime. Tudo bem? Por uma questão de lógica, aqui eu vou ter mais testemunhos, vou ter mais provas, né? Vou ter o sangue da pessoa no chão, talvez, vou ter a cápsula de bala, vou ter as testemunhas, vou ter câmera de segurança. Então é natural que seja o foro competente o do lugar da prática criminosa. Citação. O réu vai ser citado por mandado, tá? Vai receber lá um oficial de justiça, tudo bonitinho. Só que se o oficial de justiça não achar o cara, só lamento, não vai ter como fazer nada porque não cabe citação por edital. O GCRIM vai ter que encaminhar as peças lá para a justiça comum, para lá a gente citar por edital, tudo bem? Porém, só fazendo um adendo, embora não caiba citação por edital, cabe intimação por edital. Fica atento. E a intimação depende. Se for pessoa física, é por AR pessoal, tá? A própria pessoa vai ter que assinar o AR que o carteiro for levar na casa dela. Se for pessoa jurídica, basta o encarregado da recepção. Não precisa de sócio, não precisa de administrador, não precisa de presidente, nada. Basta o encarregado da recepção. Tudo bem? Sobre conexão e continência, eu quero falar uma coisa para os senhores. O GCRIM não julga crimes conexos. Ou eu vou julgar somente o crime de menor potencial ofensivo, ou eu não julgo porra nenhuma, tá? Então, se eu tiver um crime de menor potencial ofensivo combinado com um crime doloso contra a vida, que é de competência do tribunal do júri, eu jogo tudo isso lá para o tribunal do júri. Vai ser tudo julgado lá para o tribunal do júri, tudo bem? Só que existe uma peculiaridade aqui interessante. Embora eu não julgue essa infração de menor potencial ofensivo que está conexa com um crime doloso contra a vida, alguns institutos, como por exemplo a transação penal, que nós vamos ver, e a composição civil dos danos, ela é levada para o tribunal do júri para lá eu adotar como um instituto que vai beneficiar o acusado, tudo bem? Agora entramos numa parte interessante, que é o desenvolvimento. Como é que funciona aqui a lei do GCRIM? Tudo começa com a prática de um crime de menor potencial ofensivo. Ocorreu o crime. Ocorreu o crime, a autoridade policial vai até o local do crime para apurar. E lá no local, ele faz a lavratura do chamado termo circunstanciado de ocorrência, ou TCO. Tudo bem? Esse termo circunstanciado, a gente pode dizer que ele se equipara ao inquérito policial. Ele substitui, inclusive aqui no GCRIM, o inquérito policial. Porque ele é menos complexo e o inquérito policial é mais complexo, então não caberia aqui no juizado. Inclusive o Ministério Público e a vítima, o ofendido, quando for apresentar lá a petição de denúncia ou de queixa-crime, eles vão se basear por esse termo circunstanciado. Tudo bem? E, uma vez ocorrido o crime, e uma vez a autoridade policial lavrado o termo circunstanciado, o cara vai pegar todo mundo e vai levar para o GCRIM. Tanto o termo circunstanciado, quanto o autor do crime e a vítima. Beleza? Só que no que tange ao autor do crime, a lei
ela garante que, ao invés dele ir junto com a vítima e junto com o policial até o GCRIM, que ele assine um documento se comprometendo a comparecer na data da audiência que for marcada futuramente. Por isso que eu coloquei aqui, ó, em relação ao autor do crime, pode ser que ele resista ou ele não resista. Se ele resistir à prisão ou resistir de ir até o GCRIM sem assinar o documento, assumindo o compromisso de comparecer, ele pode ser preso em flagrante e ele vai ter que pagar fiança para sair. Tá? Agora, ele pode não resistir. E de que forma ele não resiste? Se ele acompanha a autoridade policial até o GCRIM ou se ele simplesmente assina o documento se comprometendo. Se ele acompanha até o GCRIM ou se ele assina o documento se comprometendo, a lei diz que eu não posso prender o cara em flagrante e também não posso exigir fiança dele. Beleza? É a chamada liberdade provisória obrigatória. Tudo bem? Agora, se o cara resistir a ir ao GCRIM e também resistir a assinar o documento se comprometendo a comparecer, a autoridade policial pode efetuar a prisão em flagrante e ainda ele vai ter que pagar fiança para sair de lá. Tudo bem? Depois que tudo isso aconteceu, ocorreu o crime, a autoridade policial foi lá, lavrou o termo circunstanciado e botou todo mundo dentro da viatura e mandou para o GCRIM. Chegando lá no GCRIM, eles vão marcar a data da audiência preliminar. A audiência preliminar é uma audiência que tem por finalidade fazer um acordo, a chamada composição civil dos danos, que é um acordo que o autor do crime faz com a vítima. Primeiro de tudo, na audiência, lá no dia da audiência, quando estiver lá frente a frente, o conciliador, né, ou o juiz que vai estar presidindo a audiência, o autor do crime, o Ministério Público e a vítima, quando todo mundo estiver naquela salinha reunida, o juiz ou o conciliador vai perguntar para a vítima e para o autor do crime: vocês querem fazer uma composição? Vocês querem fazer um acordo? Aí eles vão tentar fazer um acordo ali. O que é esse acordo? Nada mais é do que uma reparação de danos provocado em razão do crime. Tudo bem? É um acordo feito pela vítima e pelo autor do crime. Vamos supor que eles façam um acordo. O processo já acaba ali. Nem o processo, né? Porque nem se iniciou o processo ainda. Mas todo aquele trâmite, toda aquela persecução já acaba ali. Por quê? Porque o juiz ou o conciliador vai elaborar aquela minuta de sentença. E a sentença que homologa, é sempre bom lembrar, ela é irrecorrível. Então anote. Sentença que homologa a composição civil dos danos é irrecorrível. Por quê? Porque ela tem natureza jurídica de renúncia. Renúncia ao direito de queixa ou representação. É como se a vítima, no momento em que ela estivesse fechando esse acordo com o autor do crime, ela estivesse renunciando ao seu direito de representar, se for uma ação penal pública condicionada, ou de oferecer a queixa, se for uma ação penal privada. Tudo bem? Então, fechei um acordo ali com o cara, ele vai me pagar 5 mil reais. O juiz vai sentenciar e vai homologar. Se o cara não pagar os 5 mil reais, a vítima não pode ajuizar a queixa-crime e nem fazer a representação. Porque a composição civil dos danos tem, por natureza jurídica, a renúncia ao direito de queixa ou representação. No máximo, o que ela pode fazer é pegar aquela sentença que condenou o autor do crime a pagar 5 mil reais para a vítima, porque ela forma título executivo judicial, e levar até o juiz civil para executar lá. Tudo bem? Mas ela não pode mais representar contra o cara e nem ingressar com a queixa-crime, porque houve a renúncia, se ela fecha esse acordo de composição civil dos danos. Tudo bem? Tá. E se eles não compuserem? Se eles não fecharem um acordo? O que pode acontecer? Pode acontecer da vítima querer representar verbalmente na audiência. Então o juiz, o conciliador vai perguntar: e aí, vítima? Você quer fechar um acordo com o autor do crime? Aí a vítima diz: não quero. Então beleza, então você quer representar? Pode ser que a vítima queira representar ali na hora. Pode ser que ela só queira representar depois. Pouco importa. Por isso que o código, a lei, ela diz assim, ó: a não representação verbal em audiência não implica renúncia ao direito de queixa ou de representação, beleza? Se ela quiser representar na audiência, ela pode, mas se ela não quiser representar na audiência, ela pode representar depois, obviamente, dentro do prazo de 6 meses, tudo bem? Que é o prazo para representação. Beleza. Mas se não fizermos a composição civil dos danos, se não der para a gente entrar num acordo entre a vítima e o autor do crime, a vítima vai representar, não vai? Pode ser que ela represente, né? O Ministério Público vai estar lá só esperando a representação para poder oferecer a denúncia. Uma vez a vítima representando, surge para o Ministério Público a chamada proposta de transação penal, que muitas pessoas dizem que seria uma exceção do princípio da obrigatoriedade.
o princípio da obrigatoriedade diz que o Ministério Público, verificando as causas ali para ingressar com a denúncia, ele obrigatoriamente tem que denunciar, tudo bem? Mas aqui não. Aqui, mesmo o Ministério Público observando que existem os requisitos para denunciar, ele necessariamente, antes de oferecer a denúncia, tem que formular um acordo de transação penal, beleza? É um poder-dever do Ministério Público. Não é um direito subjetivo do acusado, mas é um poder-dever do Ministério Público, de oferecer a proposta de transação penal. E o que é a proposta de transação penal? Primeiro de tudo, ela é feita antes da denúncia, princípio da obrigatoriedade mitigada. Segundo, é um acordo entre o Ministério Público e o autor do crime. A finalidade da proposta de transação penal nada mais é do que a aplicação imediata de uma pena restritiva de direitos e ou a pena de multa, beleza? Porque pode ser cumulado ou alternado. Se o autor do crime aceitar as condições da transação penal, o juiz vai sentenciar e vai homologar. Contra essa sentença que homologa a transação penal, cabe apelação, diferente daquilo que a gente viu na composição civil dos danos, que é irrecorrível. Aqui na transação penal, cabe recurso contra a sentença que homologa, que é a apelação, tudo bem? Qual é a natureza jurídica da transação penal? Extinção de punibilidade. Então, na composição civil dos danos, a natureza jurídica daquele acordo nada mais é do que a renúncia ao direito de queixa ou representação. Aqui, na transação penal, é a extinção de punibilidade. Ou seja, se o autor do crime concorda em fechar o acordo de transação penal e cumpre todos os requisitos, ao final o juiz julga extinta a sua punibilidade. Eu coloquei súmula vinculante 35 ali porque é importante, cai muito em prova. O que a súmula vinculante 35 diz? Ela diz que o descumprimento das condições previstas no acordo de transação penal não faz coisa julgada material. O que isso significa? Significa que se eu fecho um acordo, o Ministério Público fecha um acordo com o autor do crime e esse cara descumpre as condições da transação penal, o Ministério Público pode posteriormente oferecer a denúncia. É diferente da composição civil dos danos, lembra? A vítima fechou um acordo com o autor do crime, o juiz homologou, só que se o cara descumprir, ou seja, não pagar o acordo, a vítima não pode mais representar, não pode mais entrar com queixa-crime. Mas aqui na transação penal é diferente. Aqui não faz coisa julgada material. Ou seja, ainda que o cara descumpra, o Ministério Público pode oferecer a denúncia. Tudo bem? Ah lá, é o que eu botei. Ó. Se o cara não cumprir, o Ministério Público, ou o ofendido, se for uma ação penal privada, vai oferecer a denúncia ou queixa. Porque aqui não tem mais o que fazer. Né? A gente tentou de tudo evitar o início da ação penal. Tentamos fazer o acordo com a vítima numa composição civil dos danos. Tentamos fazer um acordo com o Ministério Público numa transação penal, mas o cara não aceitou nenhum nem outro. Então não tem outro jeito. Vou ter que denunciá-lo. Beleza? E aí a gente entra com a denúncia. Uma vez o Ministério Público... Ah, não. Eu vou falar aqui sobre... Antes disso, eu vou falar a respeito do não cabimento da transação penal. Né? Porque existem 3 situações que não cabem transação penal. Se vocês perceberem, basicamente, essas situações vão estar ligadas à hipótese de reincidência. Então, ó, eu botei palavras-chave, tá? Quando o cara for anteriormente condenado definitivamente a uma pena privativa de liberdade em razão de um crime. Por que eu botei essas 3 palavras-chave? Porque se a banca alterar qualquer uma delas, isso vira errado. E se vira errado, é porque cabe transação penal. Então, por exemplo, se ele for condenado definitivamente a pena privativa de liberdade em razão de uma contravenção penal, cabe transação penal? Cabe. Se ele for condenado definitivamente por um crime a uma pena restritiva de direitos ou a uma pena de multa, cabe transação penal? Cabe. Se ele for condenado, entendeu? Vai mexer nessas palavrinhas. Vai trocar crime por contravenção, vai trocar pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou multa. Vai trocar condenação definitiva por uma condenação provisória, talvez. Só não cabe transação penal se o cara for condenado anteriormente, de forma definitiva, a uma pena privativa de liberdade em razão de um crime. Beleza? Também não cabe transação penal quando o cara for beneficiado por transação penal nos últimos 5 anos. Porra, se o cara já foi beneficiado no ano passado, para que eu vou oferecer nova transação penal para ele esse ano? O cara é reincidente, cara. Tudo bem que, né, as sanções de transação penal não geram reincidência, mas eu estou querendo te mostrar o seguinte. O cara hoje está sendo processado por uma contravenção penal que ele também praticou há 2 anos. E foi beneficiado há 2 anos pela transação penal. Eu não vou beneficiar esse cara de novo. Beleza? Então, se ele já foi beneficiado nos últimos 5 anos por uma transação penal, eu não vou beneficiá-lo novamente por nova transação penal. Então, se hoje, 2020,
Se ele foi beneficiado por uma transação penal em 2014, ele pode novamente receber transação penal, porque passou de 5 anos, né? São 6 anos. Agora, se ele foi beneficiado em 2016, em 2017, aí não pode. E outra, quando a personalidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime não indicarem, né? Porque a ideia aqui de oferecer transação penal é fazer com que o cara cumpra de forma imediata alguma pena restritiva de direitos ou pena de multa, né? Não é levar o cara para o cárcere, é fazer ele cumprir uma PRD ou uma multa. Só que se a personalidade do agente, os antecedentes dele mostrarem que o cara é um merda, o cara praticou já muitos crimes, não tem como eu aplicar uma pena branda dessa, que seria a pena de multa ou a PRD. Eu tenho que aplicar uma pena privativa de liberdade para esse cara, não tem como. Então, quando os antecedentes do maluco não indicarem, a personalidade do maluco não indicar, e realmente ele for um criminoso porreta, não vai ter como eu fazer uma consideração penal com esse maluco. Eu vou ter que realmente denunciar para começar ali a fase principal, que é onde nos interessa. Então, ó, grava essas 3 situações que não cabem em transação penal, tá? Cuidado, porque algumas questões de prova costumam dizer assim, ó, não cabe transação penal quando o crime foi praticado por violência ou grave ameaça. Não. Ainda que o cara tenha cometido um crime de violência ou grave ameaça, cabe transação penal, tá? As hipóteses de não cabimento de transação penal, eles estão ligados à hipótese de reincidência, a um cara que já tem um histórico criminoso, ou porque foi condenado anteriormente por um crime a uma pena privativa de liberdade, ou porque já praticou um crime de menor potencial ofensivo e foi beneficiado por transação penal nos últimos 5 anos, ou porque ele já tem um antecedente criminoso que não indica a aplicação da transação penal, tudo bem? Então ele está relacionado às hipóteses de reincidência. Tudo bem, passado isso aqui, vamos iniciar a fase principal. A gente estava falando da fase preliminar, né? Na audiência ali, onde a gente estava tentando buscar alguns desses institutos despenalizadores, que é a composição civil dos danos ou a transação penal. Mas não deu jeito, não teve como fazer um nem outro. O Ministério Público vai denunciar. E aí a gente vai dar origem ao procedimento sumaríssimo em si, que é a fase principal. Por meio da denúncia ou queixa oral. Aqui não se exige denúncia escrita, ela pode ser oral. Claro que ela vai ser reduzida a termo, mas ela pode ser oral. Ela vai se basear no termo circunstanciado, porque não existe inquérito aqui no juizado, tudo bem? E se o caso for muito complexo, se o Ministério Público não conseguir se basear no termo circunstanciado para denunciar o cara, infelizmente eu vou ter que remeter as peças para a Justiça Comum, tá? Porque a ideia aqui do juizado é tratar com casos menos graves. Uma vez denunciado, perceba a diferença. Aqui, o juiz ele não vai fazer a admissibilidade da denúncia logo após a denúncia, né? Aqui, o juízo de admissibilidade, ou seja, aqui, ó, ele receber ou não a denúncia, ela só é feita na OJ, diferente do procedimento comum ordinário lá do Código de Processo Penal. Lá, o Ministério Público denuncia, o juiz faz a análise se recebe a denúncia ou não, e se receber a denúncia é que ele manda citar. Beleza? Aqui é diferente. Aqui o Ministério Público denuncia, o juiz marca a EJ, já pede para citar o cara, para poder depois, na IJ, ouvir o réu, ouvir a defesa, e depois de ouvir a defesa que ele vai decidir se recebe ou não a denúncia ou a queixa. Então perceba que é diferente, né? As fases trocam um pouquinho. Então beleza, o Ministério Público denunciou. Vai marcar um dia para a IJ, vai pedir para citar o réu. Aí na IJ vai ter todo mundo, né? Vai pedir para citar o réu, vai citar as testemunhas, vai citar o autor, né? A vítima, o Ministério Público, a Defensoria Pública, se o cara não tiver advogado. E olha que interessante, haverá composição civil dos danos caso não tenha havido na audiência preliminar. Pode ser que a vítima, ou até mesmo o autor do crime, não tenha comparecido à audiência preliminar. E como a composição civil dos danos é um acordo entre a vítima e o autor do crime, se um ou outro falta, eu não tenho como chegar a esse acordo. E quando isso acontecer, antes de iniciarmos a IJ, será tentada a composição civil dos danos. Né, para poder tentar ao máximo evitar o processo de seguir. Se eu puder resolver ali com uma composição, resolvo logo, beleza? Mas se já tiver tentado composição civil lá atrás e não tiver dado certo, nem perde tempo com isso. Já vou ouvir logo a defesa. Por quê? Porque eu preciso ouvir a defesa antes de o juiz receber ou não a queixa. Aqui que é o juízo de admissibilidade da denúncia, beleza? Se o juiz não receber a queixa, extingue o processo ali, beleza? Inclusive cabe apelação, nós vamos ver aqui, ó, da sentença que rejeita a denúncia ou queixa, cabe apelação. Vou botar um azinho aqui. Cabe apelação. Mas se o juiz acolher a denúncia ou queixa, ele vai mandar, aí naturalmente, né? A IJ é fase de produção de provas. Vou ouvir a vítima, vou ouvir as testemunhas e vou ouvir por último o acusado. Acusado, aqui também no GCRIM, sempre ouvido por último, tudo bem?
Cabe apelação da decisão que rejeita a denúncia ou a queixa, sempre se atentando que esse juízo de admissibilidade é feito na AIJ depois de ouvir a defesa. Tudo bem? E cabe apelação também da sentença. A execução aqui é bem interessante porque se a pena que foi imposta a você foi exclusivamente de multa, você vai pagar esse valor lá na Secretaria do Juizado. Bem? Vai lá e deposita. Inclusive, a lei diz que o juiz pode reduzir em até 50%. Se você não pagar, ela se converte em PRD ou PPL. Então perceba que a ideia do juizado não é fazer o cara ir preso, né? Não é jamais a finalidade de prender o cara, pena privativa de liberdade. Mas se o cara não colaborar, não pagar a multa, não cumprir a pena regida de direitos, ela pode ser aplicada sim. Despesas processuais. Elas serão reduzidas. Né? A Lei 989 não fixa um percentual. Isso varia de cada estado. Mas a ideia aqui é beneficiar aquelas partes que fecham acordo, ou de composição civil dos danos, ou de transação penal. Tudo bem? Suspensão condicional do processo. Deixa eu beber uma água aqui. Suspensão condicional do processo, famoso sursis processual. O que você precisa saber? Primeiro, é aplicável tanto em ação penal pública, beleza? Mediante proposta do Ministério Público, quanto em ação penal privada,